Graça e paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, distantes, mas reunidos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Já fizemos isso através da nossa adoração, através dos louvores. Somos gratos a Deus pela participação de pessoas tão esforçadas e talentosas que têm nos ajudado na adoração e em chegarmos mais perto do Senhor com os nossos corações contritos. Agora eu quero também, com esse mesmo espírito, buscar no Senhor, na palavra do Senhor, um direcionamento para as nossas vidas. Para que a gente não fique invocado, olhando apenas para o momento, mas que possamos olhar além. Já tivemos problemas no passado, certamente teremos outros problemas pela frente, mas a jornada cristã continua e precisamos de uma orientação do Senhor para continuarmos firmes na peregrinação, rumo àquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Quero orar com os irmãos. Eu e meus irmãos que ouvimos a palavra, estamos diante da Tua palavra agora, queremos pedir ao Senhor que nos oriente, nos capacite, nos esclareça, nos mostre a Tua vontade nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Eu sei que a pergunta que eu vou fazer para vocês nesta noite é muito sem lógica. Vai parecer sem lógica, mas tem uma razão de ser. Imagina se Jesus viesse pregar na nossa igreja, quem sabe no aniversário da igreja. Você teria disposição de convidá-lo para estar na sua casa? Ou quem sabe levar ele depois do culto para tomar um lanchinho lá? Eu sei que parece meio esquisita essa pergunta, mas se fosse verdade, eu acho até que ia dar briga na igreja, porque todo mundo ia querer ter o privilégio de levar Jesus para casa. Imagina, eu ter o Messias na minha casa, o Emanuel, Deus conosco, e eu poder servi-lo frente a frente. Ah, que fantasia, pastor. Que doidura é essa? Mas e se eu dissesse para você que isso acontece? Acontece coisas desse tipo de verdade nas nossas vidas. Você diria que eu estou doido? Pode me chamar de doido, não tem problema. Mas eu vou continuar afirmando que esse tipo de coisa acontece de verdade, inclusive com você e comigo, muitas vezes, ainda que a gente não perceba. Eu estou falando isso com maior tranquilidade porque eu acredito naquilo que Jesus prometeu. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. É uma promessa dele. Ele prometeu também que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria no meio. Promessa dele. Ele prometeu que mandaria o Espírito, e o Espírito Santo está na nossa vida, uma porção dele está na nossa vida, e nos fez a promessa de que nunca nos deixaria e jamais nos abandonaria. Promessa dele. Então, como a gente crê nas promessas do Senhor, a gente pode ter certeza que ele está conosco. Ou será que a gente ainda não percebeu que cada vez que a gente ora e fala com Deus, Jesus está do nosso lado? Porque é Ele que nos leva até a presença do Pai. E tem momentos que a gente sente tão forte essa presença e consegue sentir e ouvir a palavra dele ressoando na nossa mente, e a gente consegue sentir a presença dele enchendo o nosso coração e a nossa alma. Você já sentiu isso? Já sentiu a doce presença do Senhor? Eu quero dizer que eu vou até mais longe do que isso e afirmar que é bem provável que você já se encontrou com Jesus várias vezes e olhou nos olhos dele e não percebeu que era ele. Que doidura, pastor. Tá, endoidou de vez agora. Quando é que aconteceu isso que eu encontrei Jesus face a face e olhei nos olhos dele e não reconheci? Isso não aconteceu. Aconteceu. E eu podia até responder para você, mas eu vou deixar Jesus responder para você no texto que escolhi para a nossa reflexão desta noite. Esse texto está em Mateus capítulo 25, versículo 31 até o 46. Jesus terminou o que ele estava dizendo. Jesus terminou dizendo o seguinte: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os seus anjos, ele se assentará no trono real. E todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele colocará os bons à direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá àqueles que estão à sua direita: venham, vocês são abençoados pelo meu Pai.
Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde antes da criação do mundo. Então, ele vai dizer: pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede e vocês me deram água. Eu estava de passagem e me receberam na sua casa. Eu estava carente de roupas e vocês me vestiram. Eu tive doente e vocês cuidaram de mim. Eu estava na cadeia e vocês foram me visitar. Então os bons vão perguntar: mas Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor com fome e demos comida, ou com sede e te demos água? Quando foi que nós vimos o Senhor como estrangeiro e recebemos o Senhor na nossa casa? O Senhor estava sem roupa e nós te vestimos? Quando é que aconteceu que o Senhor estava doente e nós fomos visitá-lo e cuidamos do Senhor? E ele vai responder: olha, eu afirmo que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. E aí ele vai se virar para aqueles que estão à sua esquerda e dizer: afaste-se de mim, vocês estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno preparado por o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me deram comida. Eu estava com sede e vocês não me deram bebida. Eu estava forasteiro e vocês não me receberam na sua casa. Eu estava sem roupa e vocês não vestiram. Eu estava doente e aprisionado e vocês não cuidaram de mim. E então eles perguntarão: mas Senhor, quando é que nós vimos o Senhor com fome, com sede, estrangeiro, sem roupa, doente, na cadeia e não ajudamos? E o rei responderá: eu vos afirmo, e isso é verdade, que todas as vezes que vocês deixaram de fazer uma dessas pessoas mais humildes, que creem em mim, a mim deixaram de fazer. E aí ele termina aquela mensagem dizendo: portanto, esse grupo vai para o castigo eterno e os bons vai para a vida eterna. Se a gente observar depois, num outro momento, o livro de Mateus, nós estamos aqui no capítulo 25, mas ele começa uma série de palavras proféticas sobre as coisas que vão acontecer no fim dos tempos, no capítulo 24, e aqui nós temos a conclusão dessa série de mensagens dele. E aqui então ele vai enfatizar coisas que são importantes para ele, mas não fala de coisas que são importantes para nós. Coisa que a gente acha que é importante para nós não é falado aqui. Porque o critério que Jesus vai usar para nos avaliar a nossa conduta quando chegar nos céus não tem muito a ver com aquilo que a gente valoriza demais na nossa vida religiosa. Nós não vamos ser avaliados pela igreja que frequentamos, nem pela denominação que pertencemos, nem pela doutrina que tantas vezes nós brigamos, se eu sou calvinista, arminianista ou de outra isto que tem aí, se eu sou pré-tribulacionista, ou se eu sou pós-milenista ou amilenista, ou se eu sou dicotomista ou tricotomista, ou se batiza por aspersão ou por imersão, ou se sou congregacional, episcopal, sistema presbiteriano. Não vamos ser avaliados pelo tipo de versão de Bíblia que a gente usa, que a gente prefere, que a gente luta que é a mais correta. Nós não vamos ser avaliados se nós somos igreja tradicional, ou se somos pentecostal ou neopentecostal. Nada disso vai ser primordial como critério de avaliação diante do tribunal de Deus. O critério que Jesus vai usar para nos julgar nos céus é a maneira como eu e você tratamos o nosso próximo. Principalmente quando ele mais precisou de nós. Eu não quero dizer aqui que não é importante, não tem valor, a versão da Bíblia tanto faz, que qualquer experiência cristã tanto serve, que qualquer igreja serve, que qualquer doutrina serve. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou afirmando aos irmãos, porque é a palavra de Jesus, que é possível sim a gente passar a vida inteira lutando para ser bons religiosos sem ter encontrado com Jesus. Sem ter encontros diários com Jesus. Estou mostrando isso. Outro dia eu estava lendo uma ilustração interessante sobre essas palavras de Jesus no juízo, no dia do juízo, e ele falava assim, é como se Jesus estivesse dizendo: eu estava faminto, você soube disso e formou um grupo de WhatsApp para debater a questão da fome no mundo. Eu estava preso por causa do evangelho. Quando você soube disso, sentou lá no seu escritório e foi refletir. Por que será que coisas ruins acontecem com gente boa? Eu estava nu e tremendo de frio. Quando você soube disso,
Você juntou um grupo de debate de outros pensadores cristãos e foi tratar sobre ética, moralidade cristã. Eu estava doente e quando você soube que eu estava doente, você se ajoelhou e agradeceu a Deus porque você não estava doente. Eu estava desabrigado. Aí você soube disso, pregou para mim dizendo que o melhor abrigo é o amor de Deus. Eu estava sozinho. Quando você soube disso, você disse, olha, não tem tempo para ficar com você, porque eu tenho muita coisa importante para fazer na igreja. Não dá nem para tirar uns minutinhos para estar com você. Você parecia tão perto de Deus, mas eu ainda continuava sozinho, sentindo muita dor, muita fome, muita sede e muito frio. Nem sempre, irmãos, aquilo que a gente valoriza na vida cristã é o que Jesus Cristo valoriza na nossa comunhão com Ele. Nem sempre. Estar na igreja é coisa boa, a gente ali é mandamento do Senhor, é o corpo vivo de Cristo, a gente é fortalecido, tem aprendizado, tem adoração, tem comunhão, a gente cresce, a gente serve ao Senhor, mas o maior serviço que nós prestamos ao Senhor muitas vezes acontece fora da igreja. Acontece no nosso lar, acontece entre outros irmãos, acontece com amigos, com desconhecidos, acontece no serviço, acontece na escola. É nesses lugares que nós encontramos com Jesus, muitas vezes, e mostramos quem de fato nós somos e a quem nós servimos. E essas são as grandes diferenças, o grande diferencial, o contraste que existe entre esses dois grupos que estão sendo apresentados aqui por Jesus nessa parábola, nessas palavras proféticas. Aqueles que estão à sua direita e aqueles que estão à sua esquerda. Aqueles que são chamados de ovelhas e aqueles que são chamados de bode. Aqueles que são chamados de benditos do meu Pai e aqueles que são chamados de malditos. Aqueles que são salvos e aqueles que estão perdidos. Aqueles que herdarão o reino de Deus e aqueles que viverão eternamente longe do Senhor. Jesus enxerga uma grande diferença entre esses dois grupos religiosos, como se um estivesse no norte e outro no sul. Mas ele também vê uma similaridade entre esses grupos, porque todos eles, que fazemos parte deles, tanto os bons como os maus, tanto ovelhas como bode, tanto o justo como o injusto, não conseguiu perceber Jesus na vida dos outros. Não conseguiu discernir que era Jesus naquelas pessoas em que eles estavam servindo ou deixando de servir. Tanto os justos como os injustos não perceberam isso. Tanto é que eles falam assim, Senhor, um grupo fala, quando é que nós vimos o Senhor em dificuldade e te ajudamos? O outro fala, quando é que nós vimos o Senhor em dificuldade e não te ajudamos? Porque eles simplesmente não conseguiram perceber, discernir que Jesus estava bem ali na sua frente, através daquele enfermo, através do desabrigado, através do faminto, através daquele que sentia frio, do que estava solitário, do que estava aprisionado. Não perceberam que era Jesus que estava ali na sua frente. Ninguém percebeu que Jesus se misturava com gente sofrida, mas ele se mistura, ele está lá. É claro que ele está aqui usando um sentido figurado, uma linguagem figurada, para demonstrar que ele se faz presente na vida de irmãos que precisam de ajuda. E ele está dizendo aqui que cada vez que a gente ajuda um desses irmãos, a gente ajuda ele. E quando a gente nega ajuda, é a ele que a gente nega ajuda, está deixando de servi-lo. Nós também temos que entender que essa ilustração não se refere a todos os necessitados. É impossível a gente servir, no mundo sempre tereis pobres, Jesus disse isso. Mas aquilo que vier à mão, aquilo que for possível, aquilo que está ao nosso alcance, isso nós podemos fazer e devemos fazer. Eu também entendo por esse texto que Jesus está dando prioridade para os irmãos na fé em necessidade. Temos que fazer o bem a todos, mas de primeiro lugar aos da família da fé. Tanto é que ele diz aqui para os justos, aquilo que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, foi a mim que fizeram. Para os injustos ele diz, aquilo que vocês deixaram de fazer a um desses meus menores irmãos, foi a mim que deixaram de fazer. Ah, meus irmãos, que dificuldade a gente tem de enxergar Jesus nos olhos dos outros. Eu acho que é porque a gente tem dificuldade de entender que Jesus pode ser encontrado num barracão lá na periferia, ou numa palafita no meio dos ribeirinhos, ou numa casa de pau a pique no agreste do Nordeste, ou dentro de um asilo, ou dentro de uma cadeia, ou numa favela. Ou talvez a gente não consiga ver Cristo nos olhos do nosso irmão,
porque a gente não quer estar muito perto. E porque senão a gente vai ter que se envolver com os problemas dele e é melhor não. E eu não estou falando aqui de pandemia, esquece isso um pouco. Quando a pandemia eu não posso estar mesmo perto de ninguém. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um comportamento que já vem acontecendo conosco há muito tempo e que pode continuar acontecendo ainda depois. Estou falando desse vendaval que vem acontecendo nas nossas vidas agora. E como é que a gente vai se portar depois que isso passar, quando a poeira baixar? Eu estou falando aqui do que nós estamos vivenciando nesse momento. Nesse momento, Jesus está na casa de alguém esperando sua ligação. Nesse momento, Jesus está junto com o faminto esperando a sua cesta básica. Nesse momento, Jesus está aguardando a sua oferta de agasalho junto com um irmãozinho que precisa. Ele está junto com um missionário esperando o seu olhar para lá. Ele está esperando você olhar para o missionário que está numa aldeia de índio, que está entre os quilombolas, que está entre os ribeirinhos, que está em países muçulmanos. Ele está olhando para você de dentro de um asilo, de dentro de um orfanato. Ele está olhando para você pelo olhar de uma viúva pobre. Ele está olhando para você pelo olhar de uma dona de casa, uma mulher, mãe de crianças que foi abandonada pelo marido e não tem como se sustentar. Ele está olhando para você de dentro de um hospital, de dentro de uma prisão. Jesus está olhando para nós. Então, irmãos, abra seus olhos. Abra os olhos, porque Jesus está olhando para mim, está olhando para você pelos olhos de outros irmãos que precisam de nós. Você entende agora que é possível, sim, a gente receber Jesus na nossa casa para um lanchinho, para hospedar na nossa casa? Entende que o valor da sua oferta para a gente montar a cesta básica para que nenhum dos nossos irmãos, sejam eles conhecidos ou desconhecidos, tenha qualquer tipo de carência? Entende o valor da doação de um objeto, de um móvel, de um cobertor, de uma roupa, de uma troca de roupa? Com isso, quem sabe, você vai estar vestindo o próprio rei. Entende o valor de um telefonema, de uma visita, em tempo oportuno, para trazer consolo e conforto, inclusive para aquele que já te confortou tantas vezes, que é Jesus na vida daquelas pessoas. Faça isso, meu irmão e minha irmã. Abra seus olhos, porque também vai chegar o dia em que nós diremos ao Senhor: mas que bem eu te fiz para ser tão bem recebido aqui no céu, com festa, com banquete. Quando é que o Senhor precisou de ajuda que eu te ajudei? E ele vai dizer: meu irmão, foi tantas vezes, foram tantas vezes que eu me encontrei com você, que você olhou nos meus olhos, que você me abençoou. Agora entra no gozo do teu Pai, meu querido irmão. Eu quero terminar essa reflexão tocando uma música, para que você ouça essa música, pense nas coisas que eu falei e nas coisas que você vai ouvir na música. E deixa o Espírito Santo trabalhar o seu coração. Aquilo que é preciso você fazer. Aquilo que você pode se dispor a fazer nas mãos do Senhor. E baseado nisso, você fará a sua oração. Deus abençoe a sua vida. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua
vontade, refletir tua verdade.